Olá, seja bem-vindo então a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos aprender a utilizar um array e também a declarar uma constante. Então, a parte do array vai ser o seguinte, né? Para que serve, o que é esse array? Então vamos a um exemplo prático, que aí você vai entender bem o que eu vou explicar. Então eu vou inserir aqui um botão 3, vou dar um duplo clique, nós vamos entrar aqui. Aqui tinha dois códigos duplicados aqui, tá? Vou apagar esse aqui, beleza? Bom, o que acontece? Aqui vamos pegar o seguinte, a nossa variável número, ela recebe apenas um valor, ok? Então, quando eu estou utilizando um array, eu posso utilizar mais de um valor dentro dessa variável. Então, ela pode armazenar alguns valores, ok? É como a gente tivesse a nossa pasta, e dentro da nossa pasta a gente tivesse divisórias, ok? Então, ali a gente pode, em vez de colocar apenas uma folha, né, de um estilo, a gente pode separar as folhas, né, de estilos diferentes e colocar em cada divisória. A mesma coisa, então, é relacionado a um array. Então, como é que eu vou fazer para declarar um array? Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma array, vou chamar aqui de número array, tá? E aqui eu tenho que dizer quantas posições esse array vai conter. Ou seja, as posições são quantos elementos eu vou salvar ali, quantos valores. Então eu vou criar aqui, aí eu abro, após declarar ali o nome, né, como se fosse o nome da variável, a gente abre parênteses e aqui eu vou colocar, por exemplo, 3. Vou criar 4 posições. São quatro posições porque começa o primeiro valor ele começa na posição 0. Então 0 é 1, 1 é 2, 2 é 3, 3 é 4. Tá? Então se eu quero um array de 4 posições, né, então eu coloco 3, porque o 0 é como já se fosse 1, ok? E aí a gente faz a declaração, tipo, vou colocar aqui array do tipo integer, ok? E aqui embaixo a gente faz a declaração, passando a atribuição dos valores que a gente faz, é só pegar o número da variável, número array, ok? E aí eu digo qual é a posição, por exemplo, começando na posição 0, tá? Abrindo novamente aqui parêntese, igual ao número que eu quero colocar, por exemplo, 10. E aí eu faço aqui, né, vou copiar e colar, tá? Para 1, 2, 3. Ou seja, para a posição 1, eu vou colocar aqui 20. Para a minha posição 2, vamos colocar 30. E para a minha posição 3, que é a minha quarta posição, né, vamos colocar 40. Ok? Então, dessa maneira, essa variável aqui, que é formada uma array nessa forma, ela está, na memória dela, vai ter 4 valores. E aí, como é que eu acesso esses valores? Bom, então eu vou pegar aquele text box ali, vou pegar o text box 3, tá? Ponto text, e aí eu vou querer acessar, então, a minha variável no, por exemplo, aqui, no valor 2. Então, eu pego número array na posição que eu vou querer, que é a posição 2, tá? Pronto. Então, posição 2 e o valor 30. Vamos rodar aqui e vamos ver. Aqui o antivírus acionou aqui, né? Até isso aqui é bom aparecer, porque o antivírus ele vai acionar, tá? Vai escanear, aí ele vai fechar aqui e vai abrir de novo, tá? Então, só aguardar aqui, ó, ele vai fechar o formulário e aí vai abrir. Então, por isso que sempre que eu estou trabalhando aqui, eu desabilito aqui por um tempo, tá? Então, ao clicar aqui, pronto, ó, a gente executou então
o valor que estava armazenado na nossa variável número array, valor 2 que a posição 2, né, que é a posição 3, né, a terceira posição, né, 0, 1, 2. E aí passou o valor 30, né? Se eu quisesse exibir o valor 40, eu passava a última posição do nosso array, que é o valor 3, tá? Então, basicamente ela serve para isso, tá? A gente pode declarar essa variável aqui de uma outra forma, tá? Para mim comentar todas essas linhas aqui, ó, eu posso selecionar todas aqui e vir aqui em cima, ó, comentar linhas. Aí ele vai comentar todas as linhas aqui, ó. E aqui do outro lado a gente pode clicar e descomentar linhas, tá? Então, vou clicar aqui. E agora eu vou declarar da seguinte maneira. Vou pegar o mesmo número array, ok? E agora aqui a gente só vai abrir e fechar parênteses. Eu não vou dizer quantas posições tem esse array, tá? Eu vou definir. Então, vou pegar aqui e vou colocar integer, tá? Mesma coisa. E agora eu já vou atribuir o valor. Aí abro colchetes aqui, aliás, chaves, né? E vamos passar os valores. Então, vou passar 10, 20, 30, 40, 50, 60, tá? Vou passar aqui até 50. Passar 5, passar um valor a mais que ali, ok? Então, agora, pronto, já declarei a variável, já montei aqui os valores que eu quero, certo? Agora, para exibir, é a mesma coisa, tá? Então, o 10 está na posição 0, né? 20 na posição 1, 30 na posição 2, 40 na posição 3 e 50 na posição 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar aqui 4, ele vai ter que aparecer para nós ali 50. Vou clicar aqui, pronto, apareceu a última posição, beleza? Isso aqui eu fiz para números, mas também pode ser para nome também. Então, vou comentar essa linhazinha aqui e vamos declarar aqui para nome. Então, vou colocar Jim, por exemplo, cidade, tá? Vou criar aqui do tipo string. Coloquei errado aqui, deixa eu só dar um Ctrl Z, cidade, tá? Do tipo string. E aí aqui a gente pode passar as cidades aqui. Deixa eu só pegar aqui esse aspas duplas aqui, vou copiar. Meu teclado está ruim para sair aspas duplas aqui. Então, dessa maneira, a gente vai abrir chaves aqui também e fechar aqui, beleza? E aqui dentro a gente escreve, por exemplo, a cidade, por exemplo, São Paulo. Ok? Vou copiar aqui. Aqui a gente sempre coloca vírgula, né? Tá? Vírgula, por exemplo, Rio de Janeiro. Tá? E não pode colocar vírgula aqui, tá? Vírgula é só quando tem, a gente vai colocar mais um. E aqui então a gente muda a variável cidade e passamos a posição, que era a cidade na posição 1. Ou seja, 0 é São Paulo, 1 Rio de Janeiro, ok? Vamos rodar aqui. E pronto, está aqui. Então, essa é a utilização do nossos array. Espero que você tenha compreendido. Bom, e por último, nós vamos... deixa eu só comentar aqui. Nós vamos declarar uma constante. O que seria uma constante? Uma constante, ela não pode ser modificado o valor da variável. Lembra que na videoaula anterior eu modifiquei aqui eu atribuímos um valor inicial para essa variável número, depois eu fiz uma modificação. Uma constante, ela não permite isso. Então, como é que eu faço essa declaração de constante? Eu escrevo const, tá? Escrevo o nome da... E aí eu posso usar, por exemplo, para versão do sistema, né? Então, do tipo integer, ok? Tá? Eu vou dizer que a versão do meu sistema, ela é 1, ok? Tá? Então, a versão do meu sistema é 1, e aí eu coloco aqui versão, tá? Muito bem.
Se eu tentar pegar aqui e fazer o seguinte, pegar aqui versão igual a 2, ele vai reclamar. E se eu passar aqui, ele vai dizer, ó, a constante não pode não pode ser o destino de uma atribuição, ou seja, eu não posso atribuir valor para ela, tá? Então, normalmente pode ser usado nesses casos para mostrar a versão, pode ser usado para mostrar lá o copyright, né? Então, aí a partir daqui, deixa eu rodar aqui, pronto, vai mostrar o número 1, mas não pode ser alterado. Então, espero que você tenha compreendido o array e a parte de constante. Até a próxima videoaula.